E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E olha lá o Maduro, hein? Venceu as eleições o Maduro na Venezuela. Pois é. E aí começa o chororô. E o que eu acho sobre isso? A verdade, minha gente, é que a gente tem alguns pontos a considerar antes de tecer algum mérito, antes de entrar no mérito dessa questão. É muito complicado na Venezuela, muito complicado. Ali não tem esse simplismo todo que as pessoas dizem ter. De um lado apoia cegamente o Maduro e de outro lado apoia cegamente a oposição ao Maduro. E eu quero, primeiro ponto, falar sobre o que eu acho da gestão Maduro. Eu acho que o Maduro, ele cometeu uns erros graves na gestão dele, aí vem ele e o Chaves, e não só ele. Antes do Chaves era a direita que mandava e ela cometeu o mesmo erro que o Chaves e o Maduro cometeu. Que erro é esse? Deixa eu pegar aqui. Aqui nós vemos aí a Bíblia dizendo em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e 2, que diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Essa mesma passagem, na versão NTLH, que é uma versão na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, né? Por isso que o nome NTLH, aqui fala o seguinte: emprega o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. É isso mesmo, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Aqui está dizendo o seguinte, para você não pôr todos os seus ovos numa cesta só. Então você divide, põe um pouco de ovos numa cesta, noutra, porque se pôr numa cesta só e quebrar, você perde tudo. Né? E a vida de negócios, ela é assim. Quanto mais renda você tiver, é muito melhor para você. É melhor você ter várias rendas pequenas do que eu ter uma grande correspondente ao mesmo valor. Porque se uma crise vier onde você tem aquela renda, você está ferrado. Eu passei por isso em 2015. Eu tinha uma única renda, sou produtor musical e trabalhava só com produção musical. E com aquela crise que veio no Brasil, praticamente eu parei, fiquei sem trabalho. E os resultados foram terríveis para mim. Então, é uma experiência que a gente tem e a Bíblia fala sobre isso. Investe o seu dinheiro em vários segmentos, porque se uma crise vier num, você tem os outros para salvar a situação. É o que a Bíblia recomenda. E o que tem a ver com a Venezuela? Isso aí. Exatamente isso foi o que a Venezuela não fez. Exatamente isso. A Venezuela, desde sempre, desde lá aquele pacto que eles fizeram em 1958, e segue para cá a mesma coisa. Eles, muito petróleo, né, com todo o petróleo que tem, né, a maior reserva do mundo de petróleo. E eles então, naturalmente, vendendo petróleo, dinheiro fácil, né, e muito dinheiro, eles não se preocuparam em industrializar a nação. Eles não se preocuparam em diversificar a economia, seja agricultura, seja o que for. Hoje você vai ao supermercado da Venezuela, é tudo importado. É tudo importado. E aí veio a crise do petróleo, porque eles tinham dinheiro para pagar, né? Tinha o dinheiro do petróleo, a riqueza que o petróleo gerava, e com essa riqueza eles compravam os produtos de fora. E não se preocuparam em diversificar a sua fonte de renda internamente, a sua economia. E o resultado é que quando o petróleo caiu, eles sentiram. E quando veio a crise dos Estados Unidos, né, que não sanciona a Arábia Saudita, ela pode matar a mulher que traiu o marido, pode matar uma moça que ficou com o rapaz antes do casar, só ela deixa o rapaz vivo, não tem problema nenhum. Lá pode ter, esquartejar jornalista, não tem problema nenhum, nunca vai ter sanção.
porque as empresas americanas estão lá na Arábia Saudita sugando o petróleo deles. Mas aqui na Venezuela já não pode. Aqui qualquer coisinha já tem que ser sancionada, né? E aí com a sanção americana, ficou pior ainda, que agora não vende nada de petróleo. Então a riqueza deles acabaram. O resultado é que o país entrou naquela crise. E vou dizer uma coisa, gente, com uns Estados Unidos no mundo, você tem que ter toda a cautela possível. Com gente tão boa quanto os Estados Unidos no mundo, você tem que ter toda a cautela possível no mundo, porque se eles resolverem o presidente amanhecer assim com a cara meia feia, você está ferrado. Então você tem que ter recursos para, numa atitude como essa, um bloqueio como esse, você ter reservas para ir continuar vivendo, ter meios, né? Fonte de renda para você não passar fome. Mas eles não fizeram isso. E aí vem a sanção americana, está no que está. Arábia Saudita, todas as ditaduras sanguinárias que deixam os Estados Unidos meter a mão na riqueza deles, lá não tem problema nenhum, nunca vai ter sanção. Mas como na Venezuela eles estatizaram o petróleo e não deixou as empresas americanas mamar no petróleo deles, aí naturalmente é o pior regime do mundo. E aí tem que ser sancionado e daí vem a crise. Então, um erro que eu acho grave da Venezuela é isso, tanto do Maduro quanto do Chávez, quanto do período que antecede o chavismo, quanto ainda era direita que mandava a mesma coisa, o mesmo erro. Então acho que houve um erro grave. Eu acho que também lá falta muita transparência mesmo. Eu acho que de fato o Maduro ele tá, né, só aquele negócio de perpetuar no poder ali já é um erro grave, né, que acho que não, por si só já configura uma autocracia. Isso faz com que, enfim, não vamos entrar muito em detalhes aí, mas eu acho que tem muitas coisas complicadas. Agora, de uma coisa eu sei, ninguém pode questionar as eleições do Maduro, ninguém. Essa gente que está lá falando mal agora, ninguém. Vocês já viram a Maria Corina falar mal da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, tantas ditaduras cruéis da direita, enfim, e condenar? Você nunca viu. Você já viu os Estados Unidos condenar esses países? Condenar a ditadura aqui no Brasil? Aliás, agora pode, já passou, mas na época foram eles que financiaram. No Chile, olha que ditadura super sanguinária no Chile. Olha na Argentina, quantas pessoas que morreram sob a égide dessa ditadura cruel da Argentina, tudo patrocinada pelos americanos. E até hoje perdura, igual eu falei. Né? Lá na Arábia Saudita, você fala mal do rei, é sentença de morte, você sabe que vai morrer. Mas eles continuam parceiros, lá não é feio, lá não é imoral isso aí. Lá se você falar que é cristão, você morre. Você morre enforcado. Não, mas lá tudo bem, não é feio, porque o petróleo deles está na minha mão. São meus aliados. Se são meus aliados, pode tudo. Agora, se não é, não pode nada. Então, gente, essa gente não tem um pingo de moral de falar do Maduro. Vamos comparar a ditadura do Maduro e a ditadura da Arábia Saudita. Qual que é pior? Qual que é pior? O Maduro, com toda a ditadura que eu acho que tem, não dá 20% do que é a ditadura da Arábia Saudita e muitos outros países. Não é 20%. Mas você vê essa gente falando mal da ditadura lá? Não. Só fala mal da Venezuela. Então, assim, aliás, fala que até no Brasil agora também é que é ditadura, né? Então, assim, gente, essa gente não tem moral, não tem um pingo de moral. Não tem um pingo de moral. Nós vemos aí que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e todo o problema lá é só isso. É só isso aqui, porque o Chávez e o Maduro mantêm, não deixa os americanos mamar. Aliás, eu não pus no vídeo aí, né? Deixa eu pôr no vídeo aí para vocês verem aí. Tá aí. Vou ter que arrumar aí. Mas tá faltando petróleo ali, ó. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Isso aqui, gente, é todo o mal do Maduro, é isso. O Maduro não deixou o sanguessuga dos Estados Unidos e seus aliados sugar o petróleo da Venezuela. Esse é o problema. Com o dinheiro do petróleo, eles foram dar Bolsa Família para o povo lá, foi dar a educação para esse povo, foi dar saúde pública de graça para esse povo, foi fazer o país crescer com o dinheiro do petróleo, ao invés de ir para fora. E aqui o único crime do Maduro que está levando todo esse ódio é só esse. O único crime da Venezuela que está fazendo todo esse ódio é esse. O maior crime deles é esse, não deixar os Estados Unidos e seus aliados meter a mão, roubar a riqueza deles, que é o petróleo. Esse é o crime que está levando todo mundo a odiar ele. Isso aqui, gente, não estou defendendo o Maduro não, viu? Acho sim que lá carece de transparência.
Eu acho que sim, lá é um sistema eleitoral completamente não confiável. Eu acho que o Maduro, se ele frauda as eleições, não na urna, mas antes das eleições, eu acho. Eu não tenho certeza porque as fontes que eu vejo falando aqui é tudo suspeita. Nenhuma fonte é confiável. Nenhuma das fontes que eu vejo condenando o Maduro condena o que o Milei está fazendo na Argentina, prendendo as pessoas que são contra ele, prendendo as pessoas que se manifestam contra ele. Não tem um falando dele. Não tem um falando mal das ditaduras cruéis que assassinam pessoas só por serem cristãs, que esquarteja jornalistas. Não tem ninguém falando. Então essa gente não tem um pingo de moral e naturalmente não é fonte crível. Não dá pra gente acreditar em tudo o que eles dizem. O que eles estão dizendo que o Maduro faz é verdade? Faz isso mesmo? Será que tudo aquilo acontece? Não dá para saber. O que eu sei é que os Estados Unidos bloqueou a única fonte de riqueza da Venezuela, que é o petróleo, e eles estão passando fome. O povo está morrendo à míngua com a ação dos Estados Unidos, com o pessoal que diz ser a favor da vida. Estão matando as pessoas da Venezuela, isso é fato. Agora o resto eu confesso para vocês que eu não tenho uma posição definida. Se é verdade, então sim, o Maduro está cometendo erro gravíssimo, está fraudando as eleições. Mas é verdade? Não dá para saber, gente. Não dá para saber se é verdade aquilo que dizem. Porque falam que aqui no Brasil também tem uma ditadura do Alexandre de Moraes. Tem uma ditadura que está tendo presos políticos, inclusive. E a gente sabe que não é verdade, não tem nada de preso político aqui. Então essa é a minha posição. Eu acho que o presidente Lula está certo em não romper com país nenhum, ao contrário desses hipócritas, dessa gente aí, que, olha aí, ó, Estados Unidos anunciam a volta das sanções contra a Venezuela, ou seja, deixa o povo morrer à míngua. Isso em 17 de abril, agora, desse ano. É o G1 que fala, imagina a moral, hein? Olha aqui. Na Arábia Saudita, a oposição à monarquia é uma sentença de morte. Você vê eles falando a mesma coisa da Arábia Saudita? O Maduro está prendendo. Se é que é verdade, ele está prendendo. Aqui não, aqui eles matam. Eles matam. Certo? Eles matam. Mas ninguém não fala nada. Olha aí. Quem diz, fala mal do Lula, que o Lula apoia a ditadura. Quem fala não sei o quê, que o Maduro, que é vergonha o Lula apoiar o Maduro. É uma vergonha o Lula apoiar o Maduro, segundo ele próprio fala, o miliciano aqui fala. Olha aí, segundo a Polícia Federal, esse suposto ladrão de joias. Olha aí, olha o que esse pessoal deu para ele. Olha aí, ele deu a refinaria da Bahia para eles de presente, em troca eles deu esses brindes aí pro Bolsonaro, que só custa alguns milhões, né? Olha aí, que moral que esse canalha tem para falar do Maduro. Não, gente, vamos falar junto comigo, que moral, vamos pensar junto comigo, que moral que esse canalha tem para falar do Maduro, gente. Olha aí, o cara sorrindo, recebendo presentinho para cá, refinaria para lá de presente para eles, pegando o nosso dinheiro e dando de presente para eles, joia para cá de presente, não sei o quê. Gente, que moral que um canalha desse, que um vagabundo desse tem para falar mal do Maduro. Ainda mais esse cara que defende ditadura de um idente. Que moral que esse mau elemento tem para falar do Maduro. Que esse canalha que fala que tem que matar mais de 30 mil brasileiros para resolver o problema do Brasil. Que moral que esse canalha tem para falar do Maduro? Que moral que ele tem que diz que a ditadura matou pouco no Brasil? Que moral que esse canalha tem se o voto dele no impeachment da Dilma foi dedicado ao Ustra? Que canalha que esse vagabundo, que moral que esse canalha vagabundo tem para falar mal do Maduro, gente? Eu não quero defender o Maduro, não é isso. Não é isso. Eu quero dizer que moral que esses canalhas têm para falar do Maduro. Nenhum. Se eles tivessem brio na cara, se não fossem sem vergonhas, eles iam ficar, era de bico fechado. Mas são canalhas, são sem vergonhas. Hipócritas. Aí fiquem falando mal do Maduro. Não tem um pingo de moral. Olha para essa cena, gente. Olha para essa cena. Não tem um pingo de moral para falar do Maduro. Essa gente sem escrúpulo nenhum. Mas é isso, gente. Estamos juntos. Essa é a minha posição, tá? Sobre tudo que está acontecendo. Se inscreva no canal aí, nos ajude aí a crescer o canal
e deixa o likezinho de vocês, deixa o joinha. E se você apoia essa hipocrisia, deixa o dislike, eu faço questão, tá bom? Se você apoia essa hipocrisia louca, se você apoia o canal como esse que eu acabei de mostrar, deixa um dislike. E clique no sininho para você receber os próximos vídeos, para você ficar a par do que está acontecendo aí a partir da nossa perspectiva, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo e vem comigo!